Olá, tudo bom, pessoal? Vamos lá para a nossa segunda live desse livro fantástico, Mais Esperto que o Diabo, do Napoleão Hill, que tá tão interessante, né, gente? Desculpa que eu trazei um pouquinho, tá? Avisei ali para vocês, porque eu tô vindo de um aniversário, hoje o dia foi um pouquinho mais corrido, mas enfim... Estamos aqui para continuar esses estudos. O que vocês estão achando? Estão gostando? Tudo bem? Quem está aí me dando boa noite? Sejam todos muito bem-vindos. Como vocês estão, pessoal? Aí no meio desses vários jogos, né, de futebol e um certo feriado, né, que é um feriado facultativo, mas estamos aqui firmes e fortes para continuar os nossos estudos. E hoje vamos continuar pensando um pouquinho mais sobre os nossos medos, né, gente? Lembra que eu pedi para vocês até trazerem um papel, uma caneta? Se vocês puderem, peguem aí, tá? Pra gente analisar um pouquinho, trazer isso para nossa prática, tá? E ver como nós estamos em relação aos nossos medos. Lembra que lá na primeira live eu pedi para vocês pensarem, fazerem uma listinha de medos e uma listinha dos propósitos, né? Então, assim, como é que vocês estão? Vocês pensaram sobre isso? Como estão os seus medos? Até que ponto eles estão atrapalhando os seus propósitos? Como é que está isso? Quem quiser pode até compartilhar aí alguma coisa, tá? Todo mundo aí me dando boa noite, estão falando que tá gostando muito, que estão adorando e tal. Que bom, pessoal. Tudo bem? Que bom, Gustavo conseguiu entrar, né? Você falou que só ia ver depois salvo, acabou conseguindo, né? Que bom. Tudo bem, Mami, Rúbia, Tati Damásio, Priscila? Tudo bem, pessoal? Márcio Narras, tudo bem? Tá lá dando boa noite. Sérgio. Oi, Marissa, tudo bem? Gente, a Marissa, ó, maravilhosa, que ela tá ali no Quantum Vet. Ela é uma terapeuta veterinária, médica veterinária, aliás, né? Mas ela é quântica. Ela faz terapia quântica nos animais. Estava hoje te recomendando, te indiquei para 2 pessoas, viu? Gente, ela é muito maravilhosa. Depois nós vamos falar sobre isso. Qualquer hora a gente tem que fazer uma live, né, sobre esse assunto, porque é incrível. Ela trabalha com radiestesia, o campo, a frequência vibracional dos pets. Nossa, incrível. Oi, Tuti, Val. Tudo bem, pessoal? Mari, Maricota. Beijo, pessoal. Vamos lá, vamos continuar aqui. Vai chegando aí. Então, gente, vocês fizeram isso? Se não fizeram, já anota aí para fazer depois, para dar uma pensadinha, tá? Sobre essa questão dos medos, como é que eles estão te atrapalhando ou não, né? Nos seus propósitos, mas sempre tem alguma coisinha ali que a gente pode melhorar. Que sempre tem um resquíciozinho ali de medo, né? Um resquíciozão, um medo ali que a gente precisa ainda realmente trabalhar, tá? Então já vão pensando aí sobre isso. Enfim, e aí, gente, esse livro, aliás, já começa por aí, né? Ele já vem quebrando aquelas ideias formadas, né, que a gente tem. Então, assim, num primeiro momento, você já pode, assim, se assustar um pouco com o título, né? Mais esperto que o diabo. Então, na primeira live eu estava explicando que esse diabo não tem nada a ver com a religião, né? Que, na verdade, é um arquétipo, tá? Seria... algo que nós mesmos criamos através dos nossos medos, das nossas crenças limitantes, tá? Então ele chama, né? Isso fica simbolizado por aquele diabinho ali que fica com aquela vozinha colocando medos, colocando, sabe, aquela pilha negativa que acaba fazendo a gente procrastinar, a gente desistir, ou a gente ficar de repente paralisado pelos obstáculos, pelos fracassos, que é o que ele diz aqui, né? Já logo na entrada ele fala que a gente precisa considerar os fracassos, as derrotas, como experiências temporárias. E a gente precisa ter uma fé inabalável em nós mesmos e seguirmos, né? Então já tem isso, já começa aí pensando um pouco sobre isso. Será que esse título já te assustou? Você já ficou assim, né? Que reação que você teve? Ai, mais esperto que o diabo... Tanto que, gente, esse livro foi escrito em 1938, tá? Aquela época ali, né? Tava uma época bem difícil ali da depressão econômica, a época um pouquinho antes da Segunda Guerra Mundial. E ele foi escondido, ele não foi, como se diz? Não foi aceito, né? Ele não foi autorizado
a ser publicado ali na época. Ele ficou 80 anos até ele ser publicado. Olha isso, ele só foi publicado quando, né, infelizmente, o Napoleão Hill já tinha ido lá para outro plano. Então, aí a instituição, né, do Napoleão Hill é que publicou, mas enfim, na época foi um pouco, né, considerado controverso ali pela própria família dele, pelos amigos, pelo pessoal da igreja que ele frequentava, né, o pessoal ficou assim, já pelo título já teve uma reação ali meio negativa, porque realmente ele vem questionar tudo isso, que muitas vezes até as instituições nos impõem, e nos levam a não questionar, né? Nos levam a simplesmente sair aceitando. E ele diz que isso é uma péssima maneira de nos educar quanto a esses medos que nós temos, né? A gente vai se deixando paralisar e a gente acaba ficando no modo que ele chama de vagante, né? Então isso aí é bom vocês já refletirem. Em que áreas da vida vocês podem estar meio seguindo ali no piloto automático como vagantes? Podem pensar aí nas áreas, né? Relacionamentos, família, trabalho, dinheiro, não sei, saúde. Em que área você tá meio como vagante, seguindo ali no piloto automático, sem se dar conta que, nossa, aí o tempo passou, você não fez o que você gostaria de fazer, o que você tinha até se proposto a fazer, ou porque você ficou procrastinando, se achando que não está pronto, ou paralisado por algum medo. Eu mesma já tô refletindo aqui os meus, gente. Já tô começando a planejar para fazer mudanças, né? Então, depois a gente vai compartilhando quando a gente conseguir fazer as vitórias, né? Eu ainda não tô ainda pronta para compartilhar as vitórias, mas em breve estarei. Enter, eu quero, eu posso, eu consigo. E é isso, né? A gente tem que já ir mudando a nossa mentalidade, porque também não é para se chicotear, tá? Do tipo, realmente, nossa, como eu mandei mal, não estou ainda fazendo tal coisa. Não, tudo bem. Reconhecer, tá? É o que a gente utiliza na psicologia, né? Chamado tripé da compaixão. Então você, tava até falando sobre isso, né? Quem viu nos meus stories, que eu gravei um podcast, em breve eu devo pegar uns cortezinhos, não sei ainda quando que eles vão lançar, mas enfim, falei muito sobre isso, sobre nós não desistirmos, né? Sobre mudança de comportamento, mas nós não desistimos quando a gente se vê tendo uma recaída, numa mudança de comportamento, não tendo a força suficiente para fazermos aquela mudança de comportamento, né? Então que a gente tem que ter o tripé da compaixão, a gente tem que seguir isso, né? Segundo a psicologia, lá na entrevista motivacional, com uma abordagem que eu sigo, tem essa questão de você reconhecer o seu erro, tá? Você lembrar que isso é normal, que todo mundo passa pela recaída, muita gente procrastina, não se acha pronto, ou desiste e tal, é o segundo passo, né? E o terceiro é desenvolver uma autoamabilidade, então você ser generoso consigo mesmo. Então esse é o convite aqui, avaliarmos o quanto a gente está se deixando paralisar, mas assim, lembrando que faz parte do processo de mudança, né? As crises e os fracassos, como a gente viu no primeiro capítulo, eles são apenas um aviso de que a gente precisa fazer um ajuste na rota. Mas a gente não pode se deixar paralisar por isso. A gente tem que reconhecer que aquilo ali nos fez desanimar, que deu uma enfraquecida e tal. Ok, reconheceu. Lembra que é comum, tá? Que é normal num processo de mudança, mas que é mais importante a gente seguir num processo gradual, mesmo que ele ainda esteja imperfeito, mas ele está ali constante, do que buscarmos aquela perfeição, tá? Que de repente vai ser inconstante, porque nem sempre a gente vai conseguir, né? Então, entregar o que a gente está almejando. Tudo bem, vai com o que você pode nesse momento e trazendo sempre essa consciência do que você quer. Eu tô aqui, não é bem o que eu gostaria ainda de estar entregando, eu quero tal coisa. Ok, mas eu vou chegar lá. Vou fazendo, né? É o famoso, bom, tá feito, não tá perfeito, mas tá feito. Então, assim, reconhecer, tá? A dificuldade ou o erro, onde você tá mandando mal, onde você tá se deixando paralisar. Lembrar que é comum, tá? Humanizar esse erro é o segundo passo. E o terceiro, desenvolver a autoamabilidade. Até repetir aqui, gente, porque é muito importante seguir esses passos aí, trazer isso para consciência. Porque senão também a gente vai ficar falando aqui de, avalia aí onde que estão seus erros, onde você está se paralisando, e muita gente aí que vai ficar para baixo mesmo. E não é o intuito aqui. O que ele quer nos convidar é para a gente fazer uma autoavaliação construtiva
E, em primeiro lugar, estarmos sempre baseados no quê? Numa boa autoestima, numa fé inabalável em si mesmos, né? Em nós mesmos, em nós e no processo da vida. Entendendo o nosso tempo, né? Entendendo ali esse processo dentro de algo maior, de uma inteligência infinita, que é o que ele chama aqui de o outro eu, que aparece pra gente, aparece pra ele ali, ele apareceu muitas vezes ali pra ele, aparece pra gente, sempre que a gente buscar se conectar com esse lado, a gente vai ter essas respostas, tá? Que é o que ele fala aqui, que é essa inteligência infinita que guia as nossas vidas, que criou tudo e todos, que, né, permite que tudo seja interligado. Então, que permite que as sincronicidades mágicas aconteçam e venham nos guiar no caminho. E quantas vezes a gente está ali no desespero, na ansiedade, no sofrimento e na baixa autoestima e sem fé, e deixa isso tudo passar, deixa os sinais passarem, esquecem que a gente pode ter essa comunicação, que a gente pode e deve buscar ser guiado, né? A gente precisa pedir essa orientação, né? E aí, pessoal, vai pensando sobre isso, né? Então, quais são os medos que mais te limitam atualmente? São medos que foram aprendidos ou eles vêm de você mesmo? Pensa aí um pouquinho sobre a natureza desses medos. Vai anotando, tá? Anotei algumas coisinhas aqui pra gente retomar e ir pensando. Quando ele falou que o fracasso é um mestre disfarçado, quanto a gente pode aprender com os fracassos, tanto que lá nas entrevistas dele, ele entrevistou 25 mil pessoas, 15 mil pessoas, gente, agora esqueci os números, peraí. Enfim, foi uma diferença muito absurda, né? Foram tipo, sei lá, 500 pessoas consideradas derrotadas e 15 mil ou 25 mil pessoas. E não, gente, peraí, calma. Ixi, apaga. Foram assim, tipo 500 pessoas derrotadas e 25 mil bem-sucedidas. Alguma coisa nesse nível. Só quero dizer assim, que não chegava nem a 1000. Deixa eu pegar certinho aqui o número, porque isso aqui vai ficar gravado, né, gente? Então não dá pra só falar assim, around, mais ou menos, né, por aí. Aqui, ó, 25 mil homens e mulheres, né, que eram considerados derrotados. Voltei lá no primeiro capítulo para pegar esse dado aqui para vocês. E 500 que eram classificados de bem-sucedidos. Ou seja, ele entendeu que as pessoas que foram consideradas derrotadas eram as que tinham mais a nos ensinar para as pessoas, né? Então, por isso que ele fez esse estudo muito baseado nessas pessoas que passaram por essas situações, justamente para a gente entender que o fracasso ele faz parte, mas ele não vai ser um empecilho para a gente chegar lá, contanto que nós os enxerguemos, né, como experiências temporárias, tá? É apenas um momento, isso vai passar, não importa quanto tempo possa estar demorando essa fase. A gente vai chegar lá, se a gente tiver essa fé inabalável em nós mesmos e no processo, tá bom? Então, por isso que eu quero que vocês pensem. Vocês lembram aí que experiências, né, que podem ser associadas a situações que vocês consideram como fracasso, que hoje você vê que foram essenciais, que mostram que realmente o fracasso pode ser um mestre disfarçado, como ele nos diz, né? Então vai pensando aí quais foram as experiências, que lições essenciais elas trouxeram e que podem, inclusive, nos ensinar para o que a gente estiver hoje buscando, né? Então, naquela tal situação, não deu certo por causa disso e daquilo. O que eu posso aprender com isso? Como esse fracasso pode ser um mestre disfarçado, tá? Vai anotando aí, ou vai pensando, né? Como eu disse aqui também, que áreas da vida eu posso estar vagando, só indo no piloto automático, tá? E uma crença que hoje você consegue questionar, principalmente porque a gente está trazendo muito isso, né? Pra gente refletir, mas que já foi uma verdade absoluta para você lá atrás. Consegue identificar isso também? Uma coisa que você acreditava, às vezes, sobre si mesmo, né? Sei lá, acreditar que você, por exemplo, eu já passei por momentos em que eu era totalmente tímida. Quer dizer, me via dessa forma, tá? Porque numa determinada fase da minha vida eu fiquei tímida por conta das situações lá que eu tava vivendo, né?
mas que depois, olha só como eu fui me desenvolvendo por outras situações também que me ajudaram a me soltar e me libertar e tal, né? Várias coisas que aconteceram, mas enfim, não dá pra... Isso aqui é uma live, um dia eu conto melhor pra vocês, apesar que eu já citei em outras lives, mas só pegando assim rapidinho, né, por exemplo. E aí, por exemplo, hoje eu tô aqui falando, sou palestrante, faço podcast, não sei o quê, né? Faço lives, então assim, adoro me comunicar. E não só aqui, né, em termos de uma comunicação mesmo, oficial, mas também no meu dia a dia, né? Não tenho o menor problema assim com timidez, né? Tipo de chegar e numa festa sozinha, coisas assim, né? Aliás, primeira entrevista, né? Primeira sessão com uma pessoa que eu não conheço e vou falar de intimidades e na primeira eu já entro, né? Não tenho o menor problema. Então, se eu fosse realmente tímida, se eu tivesse ficado preso nesse conceito sobre mim mesma de timidez, eu de repente teria muita dificuldade, né? Não que eu não tenha, né, nenhuma dificuldade, né, gente? Claro que quando eu vou gravar um podcast ou, sei lá, fazer uma apresentação assim maior, eu fico nervosa ainda um pouquinho no começo, até soltar, né, dar um nervosinho, dependendo da situação. Mas assim, eu quero dizer num ponto de me bloquear, de me paralisar, como poderia ser se eu tivesse ficado presa naquele rótulo sobre mim mesma. Tô dando um exemplo aqui, mas vocês podem pensar aí, né? Quantas pessoas que às vezes querem vir falar aqui na live dos seguidores, mas não falam, só ficam lá me escrevendo no inbox, que eu adoro, ou me manda áudio, não sei o que, eu adoro, mas assim, como seria rico se pudesse vir aqui, compartilhar com os outros, mas fica de repente preso, bloqueado, né, na timidez. Por isso que eu até gosto de estimular para vocês isso, né? Vocês a virem, a se desbloquearem, a se permitirem. É tão bom poder vir, ainda mais aqui a nossa comunidade, que é super acolhedora. E já é um espaço de autoexpressão, já é uma maneira de ir vencendo aquela timidez, aquele medinho. Várias pessoas falam, ai, foi super tranquilo, que legal, foi gostoso, me senti bem. Então, é mais uma experiênciazinha aí de autossuperação, né? Mas estou dando esse exemplo, mas pode ser qualquer outra coisa, tá, gente? Então, eu queria que vocês pensassem sobre isso. Alguma coisa que tem a ver com uma crença que você já considerou uma verdade absoluta sobre si mesmo, sobre uma área da vida, tá? Que eu não dou pra tal coisa. Aí pensa numa área da vida, tá? Seja em relacionamentos amorosos, pessoais, seja em trabalho, o que for aí, tá? E que hoje você vê que é flexível, que hoje você vê que não é bem assim, que era apenas uma crença. Mas o quanto isso pode nos bloquear, nos paralisar, nos impedir de nos superarmos, de realizarmos as coisas que a gente quer pra gente, né? E agora um outro questionamento aqui legal também, tá? Que eu anotei para trazer para vocês. Pensa numa decisão que você não tomou por medo na sua vida. Tenta lembrar aí uma ou algumas decisões. O que teria acontecido, né? Se você tivesse se permitido, se você tivesse ido com medo mesmo. Enfim, se fosse diferente, como é que seria isso? Olha como é importante a gente refletir sobre essas coisas, né, gente? Porque ainda está em tempo da gente tomar outras decisões que não sejam baseadas no medo, né? Esse é o intuito, não para você ficar aí se lamentando de é mesmo, não fiz aquilo. Não, tudo bem, isso é mais um aprendizado. Tudo isso a gente está trazendo justamente para a gente estar mais e mais consciente, né? Estarmos mais conscientes, estarmos mais alertas para não errarmos de novo, não cairmos nessas armadilhas, que é o que ele simbolicamente fala que o diabo pregaria na gente, né? Essas peças seriam as armadilhas mentais ali onde o diabo faz a festa, né? Onde ele pega a gente, tá? E aí, por último, a última coisinha que eu queria que vocês anotassem aí na listinha se eu não fosse dominado por esse medo que te bloqueou lá, que fez você não tomar a decisão que você gostaria, por exemplo, ou qualquer coisa aí que você esteja pensando, ou se não for esse medo aí do passado, algum outro medo que você queira pensar, né? Porque se vocês estiverem seguindo aí isso que eu tô sugerindo, vocês anotaram aí alguns medos, tá? Medos versus a listinha dos propósitos, das coisas que você quer pra você. Se eu não fosse dominado por alguns medos, por tais e tais medos, hoje eu... pontinho, pontinho. O que você faria? Como que estaria a sua vida? Quais seriam os passos que você estaria tomando, ou que você vai tomar, que você já vai começar essa semana tomando? Se eu não fosse dominado pelo medo. E isso é legal, né, gente? Porque lá na física quântica,
a gente aprendeu muito essa brincadeirinha do faz de conta, né? De fake it until you make it, né? Finja até você se tornar. Como seria se eu simplesmente pudesse encontrar com um gênio da lâmpada, né? Com Aladim aqui e fazer meus 3 pedidos, como seria? Porque a gente tem que brincar disso, igual criança. Pega aí sua criança interior e imagina como seria se eu simplesmente fosse assim. Se eu simplesmente não tivesse mais esse medo. Ou se eu simplesmente conseguisse ir com medo mesmo. Como é que seria? Então, essa é a intenção. Porque você tem que se visualizar, trazendo os estudos que a gente fez das neurociências, da física quântica, com o Dr. Joe Dispenza. Quem é novo aqui, perdeu, tá tudo salvo no nosso canal, tá? Tanto aqui no YouTube, no Insta, como no YouTube, como no Spotify. Muita gente não sabe que nós estamos no Spotify também. Todas as lives ficam salvas lá. Tem gente que às vezes fala, nossa, eu não sabia. Eu falo, gente, sempre foi assim, tá? A nossa queridíssima, amada Toti Santos, né? Que nos salva com isso, porque ela coloca tudo lá. Nossa querida assistente. Maravilhosa, tá? Então, mas para vocês que vão ouvir depois, anotem também, tá bom? Não, vocês estão falando que tá ruim o sinal? Estão perguntando se eu caí? Não, gente, tô aqui. Pra mim tá normal aqui. Deixa eu ver o que vocês estão falando. O Rogério falou, antigamente ficava abalado com crítica. Hoje, se ocorrer e for construtivo, até agradeço. Isso mesmo, é muito importante poder enxergar as críticas como construtivas, né? Até mesmo nas empresas, né? É muito importante essa avaliação ali, esse feedback que se faz. E é muito importante você poder tanto falar algumas expectativas que não estão legais da sua parte, como poder ver o que a equipe está trazendo ali de feedback mesmo, para você poder se melhorar a tempo, né, gente? Porque senão depois você simplesmente vê que você não alcançou o resultado, aí pode ser tarde demais. Então, é importante realmente entender que isso nos ajuda a crescer. Que bonitinha, a Rúbia tá falando que ama esse encontro aos domingos. Que bom. Obrigada, Crisinha. Tá lá falando que eu tô bonita. Obrigada, pessoal. Quem tá ali mandando beijos e tal. Fica aí, pessoal. Vem entrando aí. Quem tá chegando depois, sejam bem-vindos. Então tá, Pri. Pri falou que tá ótimo o sinal, então tá bom. Então é isso, gente. Então, prestaram atenção? Anotaram aí? Se eu falei meio rápido, vocês depois revejam na live, anotem, porque é muito importante, tá? Senão... essa é a intenção, né, gente? Para esse estudo vocês realmente trazerem para a prática. Por isso que é Tools for Life. Ferramentas para a vida, tá? Senão vai ser só mais um estudo interessante. E não uma ferramenta de transformação pessoal, que é o que a gente mais quer, né? Realmente que seja. Mas enfim, então pensem sobre isso, tá bom? Avaliem. Quem quiser trazer alguma coisa, seja no inbox, quiser me mandar uma mensagenzinha, tá com dificuldades. Seja aqui, vocês sabem que, né, a nossa comunidade é super amorosa, então quem quiser comentar alguma coisinha pode, ficar à vontade. Então é isso, gente, vai pensando aí sobre isso, tá? Se você não fosse dominado pelo medo, decisões que você já tomou influenciado por esses medos e como seria, né, hoje se você tivesse agido diferente, que áreas que você pode estar ali indo no automático, né, e que você de repente precisa enfrentar seus medos, fazer um planejamento, ser mais corajoso, mais audacioso, mais ousado, se jogar e começar a tomar mais atitude, tá? É por aí. Enfim, depois vocês revejam aí se quiserem anotar direitinho, mas eu já deixei aqui o dever de casa, hein? Que vai ser bem legal e vamos trocando sobre isso, tá bom? Gostaria muito que vocês fizessem essas reflexões. Enfim, e aí, né, gente, ele vem nos inspirar com a história dele, porque ele mostra... nesse segundo capítulo, né, o quanto o fracasso, além de ser uma bênção disfarçada, né, mas o quanto também em momentos de fracasso a gente às vezes vai se desespera e vai pedir uma ajuda de uma força maior, né, e tal, e a gente até consegue realmente acessar esse outro eu pela dor, né, que às vezes o fracasso traz. A gente já falou disso, né, em diversos estudos, até mesmo pelos estudos do Eckhart Tolle, o quanto às vezes a dor é um despertador da nossa consciência, é ali que vem essa consciência maior. Então, muitas vezes, num problema, numa crise, a gente respira, para um pouco, freia a correria que a gente vive, porque isso é fundamental, a gente viu isso, né? No Poder do Agora, com o Eckhart Tolle, o quanto é fundamental, porque, gente, a gente vive numa correria, tá todo mundo assim, né? Numa correria,
Então a gente precisa ter esses momentinhos de pausa, tá? Então, fazer uma pausa consciente, respirar, ver como você tá, ver como você tá se sentindo, trazer a sua atenção pro agora, né? E muitas vezes isso vem no momento de dor, no momento de desespero, mas o que importa é que esse outro eu, que o Eckhart Tolle chamaria de o nosso eu maior, a nossa presença, a nossa consciência, né, que aparece no silêncio, na presença, acaba nos guiando. Esse outro eu seria essa vozinha. Tem a vozinha do diabinho e tem a vozinha também dessa inteligência infinita, né, que a gente chamaria de Deus, enfim. Que aí também nos guia. Então ele foi mostrando no segundo capítulo, ele continuou contando a história dele, do quanto que ele estava lá no perrengue e tal, e aí ele ouviu essa voz do outro eu, que ele contou lá na primeira live. Quem perdeu a primeira live tá salvo, tá, gente? Porque não dá pra ficar recuperando tudo, mas só pegando esse pedacinho, que ele mostrou que ele começou a ter essa guiança ali, né? Ele começou a ouvir essa voz, que foi um grande marco na vida dele, foi um grande marco para ele, e que ele atribui todo o sucesso dele, toda a vitória dessa conexão com esse outro eu, né? Que, na verdade, lá o Carnegie já o tinha alertado que isso iria acontecer, né? Que ele iria entrar em contato com esse outro eu e que isso, sim, permitiria que o sucesso chegasse para a vida dele. E realmente foi isso que aconteceu, né? Ele estava lá naquele desespero e tal, mas ele foi seguindo e as coisas foram acontecendo. Tudo que esse outro eu foi dizendo foram acontecendo. E aí, até que no momento ele falou, você já conhece a pessoa lá, por exemplo, né? Nesse caso aqui que ele estava procurando a pessoa que iria finalmente publicar o livro dele. Quem seria essa pessoa? E esse outro eu falou, você já conhece essa pessoa. Pensa aí, vai pensando todos os nomes e tal, que você vai saber quem é essa pessoa, você vai ter esse insight. E dito e feito, foi exatamente isso que aconteceu, né? Ele se lembrou lá da lista inteira de conhecidos dele. E aí, de repente, ele ficou concentrando a mente dele lá naqueles nomes, né? Por 2 dias e 2 noites, até que ele se recostou na cadeira e tal, fechou os olhos, entrou numa espécie de transe ali por alguns minutos. Por isso que eu falo para prestarem atenção nos sonhos, tá? Aqui nem foi sonho, mas foi um cochilinho ali que ele deu, né? Ele deu uma relaxada e ele, de repente, veio a consciência dele. Quando ele acordou já com o nome na cabeça. E, gente, é incrível. Eu tava pedindo sinal de uma coisa aí que eu tô querendo, que depois, à medida que as coisas forem acontecendo, eu compartilho com vocês, tá? Mas aí eu tava pedindo guiança também no sonho, porque eu gosto muito de pedir em sonho, né? Já falei pra vocês da minha relação com os sonhos, que inclusive é por conta dos sonhos que nós estamos estudando esse livro, né? Que eu sonhei com o livro. Mas, enfim, e aí veio a pessoa, sabe? Veio a pessoa, veio o que eu tinha que fazer. Nossa, é incrível, gente. Depois eu conto pra vocês. Deixa eu acabar de, sabe, vivenciar isso, porque por enquanto foi hoje, né? Foi essa noite. Muito legal. Ver exatamente o que eu tinha que fazer, a pessoa que eu tinha que procurar. Nossa, muito legal. Enfim, então vem mesmo, é só pedir. Só que você precisa ter fé, tá? Porque o nosso subconsciente, ele funciona muito dessa maneira, como eu já falei pra vocês, que tem que dormir com um bloquinho de anotações do lado, porque se o seu subconsciente vê que você está dando atenção, é quase como se fosse uma entidade, tá? Eu falo assim, o seu subconsciente, mas é você, né? É o seu outro eu, essa chispa divina dentro de você. Mas é isso, né? Um dia a gente ainda vai estudar o poder do subconsciente, do Joseph Murphy, que também é maravilhoso, e é onde eu aprendi tudo isso também, lá na adolescência. Que é um livro também atemporal, maravilhoso. E ele nos ensina isso, que o seu subconsciente vê que você vai prestar atenção àquilo, ele fica impressionado com as coisas que você grava ali e tal. E se você dá essa mensagem, pede essa mensagem, fala, eu quero ter sinais nos meus sonhos, me dê essa mensagem sobre tal situação, o que eu devo fazer? Devo fazer tal coisa ou tal coisa? Ou como eu vou, entendeu? Tal coisa que você queira. E vem no sonho. Entendeu? Então, o fato de você ter um bloquinho e você estar valorizando, estar dando essa importância, vai vir o sonho, tá? E se não for o sonho, gente, é como eu já falei aqui em vários estudos, aí as sincronicidades, as coincidências mágicas começam a acontecer, né? Como se não bastasse que eu sonhei, a Cris Campelo que tá aqui, que é prova, também teve insight de ler esse livro. Você ainda tá por aí, Crisinha? Como é que foi mesmo, hein, Cris? O seu não foi sonho, né? Foi uma intuição.
mas eu não lembro, você já tinha esse livro? Eu não lembro. Ela veio me falar, gente, você vai estudar esse livro? Caramba, eu tive esses dias um insight, aí eu não sei exatamente, não lembro exatamente como é que foi, mas ela, porque não foi pessoalmente que ela me contou, mas ela falou, eu tive uma intuição de que eu tinha que ler esse livro. Né, Cris? Como é que foi? Foi uma mensagem. Você já tinha o livro, Cris? Você já conhecia o nome, o livro? Como é que foi a história? Mas, enfim, ela falou que teve essa intuição antes de ver. E ela já era aqui do TUS e depois ela viu que a gente ia estudar o TUS. Que a gente ia estudar o livro aqui no TUS. Então, assim, as sincronicidades. E pra mim foi um sinal confirmando que eu tava no caminho certo. E depois, quando eu votei, todo mundo preferiu, né? Então, ali, ó, a Cris falou que do nada algo me dizia que tinha que ler esse livro, tá? Enfim. E foi em seguida, sincronicidade, né? Ela teve esse insight que tinha que ler o livro. E ele diz, né, como eu tava falando, um dos subtítulos aqui é que a hora mais escura é justamente um pouco antes da aurora. Tem isso também, né? Às vezes quando você tá ali naquele desespero, como eu tava falando, aí naquele último momentinho, trum, vem a solução, né? Então, a gente precisa confiar, tá? Ir até o fim ali, né? Me lembra a imagem da história lá da Cabala, né? Que quando os judeus estão lá fugindo, né? E tal, os israelitas estão fugindo eles eram escravos, né? E estavam fugindo dos egípcios, aí eles não tinham mais o que fazer, estavam correndo e de repente os egípcios estavam chegando e o mar estava ali na frente. Eles se jogaram no mar. Aí quando eles estavam assim, a água estava subindo. Quando estava chegando aqui, trum, o mar se abriu. Né? Então, assim, o Mar Vermelho se abriu. E aí foi um grande milagre, né? Mas é muito isso, eles continuaram indo, né? Enfim, então ele diz que de repente veio, né, esse nome e realmente foi dito e feito. Esse nome lá que veio do Dr. Albert Pelton, apareceu no nome, na cabeça dele esse nome, e realmente, aí ele conta aqui com detalhes, tá? Como é que foi, ele escreveu pra ele, papapá, e sem nem mesmo ler o livro, ele falou que ia publicar os livros dele, tá? E já até adiantou uns royalties pra ele e tal. Enfim, ele tava ali no perrengue, inclusive financeiro, né? Inclusive até mesmo pra pagar o tal do hotel que o outro eu o guiou de ir pra pegar a melhor suíte. Lembra? Na live 1 eu falei, né? Então, assim, ele já tava preocupado ali como é que ele ia pagar isso, mas tudo foi acontecendo exatamente como o outro eu o guiou, que nada ia lhe faltar. E olha que tava uma época difícil, né? Da depressão econômica ali e tal, mas assim, nada lhe faltou, tá? E esse outro eu lhe disse, exatamente veio trazer essa frase, né? Sua única limitação é aquela que você impõe em sua própria mente. Olha, esse vai ser o outro post, já vou até marcar aqui. Já vai ser a outra frase do postzinho que eu vou colocar aqui pra gente. Sua única limitação é aquela que você impõe em sua própria mente. Ou seja, muitas vezes eles vão estar assim, gente, mas da onde? Como é que eu vou saber quem vai publicar meu livro, né? E como é que eu vou ficar nesse hotel caro, não sei o quê. E as coisas foram se desenrolando, foram trazendo, né? Foram acontecendo. Por exemplo, esses royalties ali que foram adiantados para ele, aliviou ali, né? As dívidas dele, as contas dele, até o momento em que depois chegou um outro dinheiro, né? Que era da venda dos livros. Então, primeiro teve os royalties, para durar ali um tempinho até ele ter outra ideia, entendeu? Que era de treinar lá vendedores de carro, né, da General Motors e tal, a realmente vender os automóveis, enfim, várias coisas lá que ele conta, né, com detalhes, mas enfim, o que interessa é que tudo foi se encaixando, tá? E esse outro eu realmente sempre acha um motivo de resolver as situações, de satisfazer os nossos desejos, contanto que sejam desejos que tenham a ver com o nosso outro eu, né? Que tenham a ver com a nossa alma, nosso eu maior, com esse propósito maior, e não com o ego, né? Não com o diabo, né? Com o outro eu seria o anjinho ali, a voz ali de Deus, né? Então, essa conexão. Ele diz, o outro eu não tem precedentes, não reconhece nenhum tipo de limite e sempre acha um modo de satisfazer nossos desejos. Ele pode se deparar com derrotas temporárias, mas nunca com fracasso permanente. Eu tenho tanta certeza disso que estou afirmando quanto o fato de estar aqui escrevendo essas linhas. E ele fala, né, que ele deseja que todos nós possamos encontrar esse outro eu dentro de nós mesmos, tá? Essa estranha entidade que eu chamei de meu outro eu
E que essa descoberta é o que ele nos deseja, né? Que essa descoberta desse outro eu em nós mesmos nos guie, como lhe guiou, né? Como lhe guiou a um intenso e próximo relacionamento com essa fonte de energia que supera obstáculos e resolve todas as dificuldades, em vez de ser derrotada por elas. Há uma grande força a ser descoberta no seu outro eu. Procure com todo o seu ser e você o achará. Olha que lindo, gente. E ele, né, depois ele cita aqui, né, dentro do capítulo aqui, do subtítulo Fracasso, uma benção disfarçada, isso que eu falei ali nos stories, né, de Cristo a Edison, os homens que mais realizaram os grandes feitos foram os que tiveram maior fracasso, né, temporário, tá? Olha aqui como é que ele fala. Foram os que mais se depararam com formas duradouras de fracasso temporário. Ou seja, mesmo que tenham sido duradouros, é um fracasso temporário, tá? Ele diz que parece que a inteligência infinita tem um plano ou uma lei pela qual ela faz com que homens se deparem com muitos obstáculos antes de dar-lhes o privilégio da liderança ou a oportunidade de realizar um serviço útil de uma forma notável. Então, quer dizer que é muito comum, né, esses homens que vão realmente deixar um legado notável, útil para as pessoas, mas que passam por muitos obstáculos. Então, é legal a gente trazer isso pra gente, né? O quanto tem situações ali que as pessoas não confiam mais na gente, não acreditam, não dão um voto ali de credibilidade, mas não interessa, a gente tem que ter isso em mente. E tem que pegar força nisso e nos inspirarmos com essas histórias para a gente realizar o que a gente se propôs a fazer, se propôs a alcançar, não desistirmos, entendermos que as derrotas são temporárias, são experiências temporárias, mesmo que sejam até mesmo duradouras, tá? Mesmo que sejam fases duradouras. Ele diz que apesar de toda a batalha, o quanto foi dolorido, o quanto foi sofrido aqueles momentos ali que ele passou, né? Tanto lá quando ele correu o risco de vida realmente, como com todos esses perrengues de dívidas até, né, questões financeiras, problemas financeiros e tal, perrengues em geral que ele estava passando, mas mesmo assim ele não iria abandonar a oportunidade de ter passado por experiências tão doloridas, sabe? Apesar de tudo que toda a riqueza do mundo, não seria capaz de me fazer abandonar o conhecimento que eu ganhei dessas experiências doloridas, tá? Apesar de que ele não desejaria, na verdade ele fala, não desejaria me sujeitar novamente a essas experiências, mas realmente eu tenho que reconhecer que toda a riqueza do mundo não seria capaz de me fazer abandonar o conhecimento que eu ganhei dessa experiência. Que coisa, né, gente? E aí ele diz que esse outro eu, né, foi dando um outro significado para a vida dele e principalmente para a fé, né? Ele realmente teve que se render, porque ele viu que ele podia se apoiar nesse outro eu, que trouxe para ele um espírito de absoluta fé em tempos de necessidade, né? Mesmo quando a razão ali, né, pela mente ali, as situações pareciam totalmente assim arriscadas, inadequadas, né? Falando, nossa, tá muito difícil ali, tanto que ele cita, né, que ele tava lá nesse contexto de depressão econômica, mas mesmo assim tudo ia, tá, se resolvendo. Agora que ele tinha acesso a esse outro eu, ele sabia que tudo era possível, que ele realmente só tinha que seguir essas intuições que iam vindo para ele, tá? Que apesar desde que esse outro eu, apesar dos medos, né, ele continua seguindo, desde que esse outro eu tomou conta de mim, eu venho tendo acesso a um tipo de conhecimento que, por certo, eu não teria descoberto enquanto a minha antiga entidade, que é a tal da vozinha lá do diabo, né, chamada medo, estava no controle. Ele não teria conseguido todo esse desenrolar ali, né? E nem acessar essas intuições, esse conhecimento que realmente trazia o caminho para ele seguir. Se ele tivesse só ouvindo a vozinha do medo, ele tinha que estar conectado com esse eu maior, né? Com esse outro eu aqui que ele chama. Aprendi que todos aqueles que se deparam com dificuldades que parecem insolúveis podem resolvê-las, que isso possa ser uma esperança para todos nós aqui,
que muitas vezes estamos passando por situações bem desagradáveis, bem difíceis, bem doloridas, né? Todos aqueles que se deparam com dificuldades, mesmo as que parecem insolúveis, podem resolvê-las. E ainda melhor, lidar com elas se estiverem dispostos a esquecer as suas próprias dificuldades e partir para ajudar outras pessoas que porventura estejam passando por dificuldades maiores. Então ele diz que além de que tudo é possível de ser resolvido, vai ser ainda melhor se você puder usar essa dor para ajudar outras pessoas que estão passando por dificuldades também, parecidas inclusive, né? Porque você vai ter, sejam dificuldades maiores ou parecidas, não importa, né? Você vai ter a sua experiência de dor para compartilhar com aquelas pessoas. E o que você aprendeu, até mesmo isso aqui, né? Que de calma, vai ter uma vozinha ali dentro que vai te guiar, tá tudo dentro de você. Segue confiante que tudo vai se resolver, não importa de onde vai vir. Aliás, na física quântica a gente viu isso, né? Na questão do controle dos nossos pensamentos, da nossa vibração, da gente se manter com as emoções elevadas, a gente se manter nesse estado emocional ali confiante. E que a gratidão, ele fala aqui também, mas é uma das chaves para a gente manter esse estado elevado. E aí, se a gente consegue fazer isso, a gente consegue começar a se visualizar naquelas coisas que a gente quer, né? Naquelas situações, aquilo começa a se desenrolar pra gente naturalmente, porque a gente cria esse caminho neural, a gente já tá treinando o nosso corpo, o nosso cérebro. E aí, gente, o nosso cérebro é muito assim, né? Seja a mente subconsciente, seja o cérebro mesmo, as conexões neurais. Se você tá dando um comando, ele vai procurar aquele comando que confirme essa crença. Entendeu? Então você vai ver, porque às vezes, como você não está preparado para aquilo, porque você não treinou, não se sentiu no seu novo eu, não se visualizou dentro daquilo que você quer, no fundo não achou que era possível, aí aquela situação até passa aqui, mas você não vê, o cérebro não está treinado, gente, tá? Ele realmente fica aquilo ali vira um ponto cego, ele não reconhece, não vê. Então por isso que é muito importante colocar o que a gente quer, claramente, jogar essa intenção, já se visualizar, já se sentir como é que vai ser. Por isso que eu falei aquela frase ali, se eu não fosse dominado pelo medo hoje, como é que eu estaria? O que eu estaria fazendo? Como é que eu estaria agindo? E aí, fake it until you make it. Finge que é assim e vai. Faz isso. Você nem se considera ainda dominando aquele medo, você não considera pronto para aquilo, mas como seria? E aí faz. Faz aquilo que você visualizou que seria. Como você agiria? O que você faria se você fosse totalmente autoconfiante, se você tivesse essa fé inabalável em si mesmo? Qual seria a sua atitude? Qual seria a sua resposta para tal situação? Qual seria a decisão que você tomaria em relação a essa situação que está te desafiando ou que você tanto deseja? Pausa para o silêncio. Pausa para a reflexão. Pausa para deixar, as respostas do outro eu virem. As respostas da intuição virem. Tá? Faça um pouquinho mais disso aí, tá, gente? Depois, a gente já vai acabar a nossa live, já tô finalizando aqui. Mas eu gostaria que realmente vocês refletissem sobre isso e começassem a semana imbuídos por esse novo espírito. Como seria se eu fosse autoconfiante? Como seria se eu realmente confiasse no processo da vida? Confiasse que tá tudo certo, que meu tempo tá chegando, o meu tempo dessa vitória que eu tô tanto esperando, tá chegando, não importa se para todo mundo já foi, se tá demorando mais para mim, se fulaninho não passou por tais problemas, nossa, para fulaninho foi tão fácil, tudo bem, confia no seu processo único. Todo mundo aqui tem uma luz única, tem um processo único, tem um aprendizado único que não dá para comparar com as pessoas. Ninguém sabe a trajetória da sua alma, por que você precisa passar por essas situações. Algum dia você vai relembrar, você vai entender. Se não for nessa vida, em contato aqui com esse outro eu, em alguma outra dimensão, em algum outro momento, essa resposta vai vir para você. Tá? A Thaís está falando de desistir de uma viagem por medo. Pois é. Como seria, né? Se ela não tivesse sido dominada por medo. E tudo bem, será que ainda tem algo que você possa fazer que dá para recuperar aquela situação? Você pode se planejar
novamente para uma outra viagem, num outro momento, e talvez agora você, com esse aprendizado, até mesmo daquele remorsinho de não ter ido, será que você, né, não vai aproveitar melhor, né? Vai vir alguma outra oportunidade de você rever isso. E mesmo que não seja em relação a uma viagem, que é um caso específico ali que ela falou, né? Mas em outras situações. Eu tive um salão de beleza em São Paulo, eu tenho vários arrependimentos, entendeu? Porque tinha tudo pra ser... Foi bem sucedido por um tempo, mas assim, eu me arrependo de algumas coisas que aconteceram no fim. Mas enfim, não vou nem falar, né? Porque é uma longa história. Mas eu vejo alguns erros que foram também de muita imaturidade, de insegurança, mas principalmente imaturidade, né? Isso tem muito tempo isso aí, gente. Tem uns 20 anos. 20 anos exatamente, 20 anos atrás. Mas aí eu tiro o aprendizado, entendo que isso fez parte, porque se eu tivesse sido super bem sucedida ali, persistido ali, tarará, e feito as coisas que hoje eu acho que eu faria, eu não estaria aqui de repente, né? Porque eu ia acabar me distanciando da psicologia e tal, e como eu desisti daquele caminho, eu acabei anos depois voltando pra psicologia, papapá, então assim... Sei lá, né? Acabou que eu voltei para o meu trilho aqui, que era do autoconhecimento, da psicologia, porque de repente eu ia começar a abrir, né? Outras filiais não, como se diz? A franquia, porque era uma franquia, né? Que eu fazia parte, eu representava. Então, de repente, eu ia abrir outras filiais, né? Então, enfim, aquilo ia me absorver muito, talvez eu não teria tempo. Entendeu? E várias outras coisas, tô dando exemplo aqui, mas até de relacionamentos, né? Tem muita coisa que a gente vai vendo e você fala, gente, que burrice, nossa, como é que eu fiz isso? Você se arrepende, você se sente mal, se sente péssima, inclusive, né? Tem umas coisas que eu me sinto péssima, péssima. E aí, parece até que é outra pessoa, né? Muito doido. Mas, tudo bem, por exemplo, como a gente estava falando aqui do exemplo da viagem, né? Eu não vou fazer aquilo, quer dizer, não sei, né? De repente pode até ser que eu abra algum outro negócio em algum outro momento da minha vida, mas nesse momento não é meu plano. Mas, assim, com certeza eu teria uma abordagem, uma atitude completamente diferente. Entendeu? Vou tomar uma água aqui. Esse assunto eu até ainda tenho que jogar mais Ho'oponopono, porque eu fico mal até hoje quando eu lembro. Mas, enfim... Então, fazer o quê, né? Às vezes não vai vir exatamente... Olha como é que o corpo fala, né? Veio tosse, veio o engajo, enfim. Então, o que acontece? Nossa, já chorei muito por causa disso. Enfim. Então, mesmo que não seja aquela viagem, não dê mais pra recuperar, aquele salão não dá mais pra recuperar, que era um sonho pra mim. Mas tudo bem. De alguma forma eu vou usar aquele aprendizado, tá? Daquela derrota temporária pra hoje... Algo que, como a gente acredita no flow inteligente da vida, né, no processo, então algo vai vir que tem tudo a ver com o meu propósito e eu vou ter a chance de ter essa nova atitude que eu aprendi, né? E eu vou agir de uma maneira diferente, só que agora alinhada com o meu propósito e tá tudo certo, porque tá sempre tudo certo, gente. Entendeu? Então, mesmo esse erro fez parte, porque, de repente, hoje, olhando aquele não era realmente o meu caminho, né? Eu ia prosperar muito ali financeiramente, ia prosperar em diversos outros aspectos legais, assim, que tem a ver ali comigo e tal, até certo ponto, mas não tanto como realmente agora, esse caminho totalmente ligado ao autoconhecimento, ao aprimoramento pessoal, que é o que eu realmente gosto, né? Então... Enfim, a gente vai vendo, né? O que a gente pode levar pra vida e se desculpando também, né, gente? Se perdoando, tá? Aprendendo, se perdoando. Aí a Débora tava lá falando, né? Quando eu falei essa frase aí, li, né? Do finge até se tornar real. A repetição, e é mesmo, gente, a repetição. Treinar aquilo, treinar como seria, vai se visualizando, né? Vai... treinando essa nova conexão neural. Por isso você tem que se sentir já naquela situação que você quer, tá? É bom que a gente já liga com tudo que a gente vem aprendendo, né? Com a física quântica, com as neurociências, com o Eckhart Tolle, porque tem que vir também um propósito ali da alma, né? Porque se for um propósito que tem a ver com o ego, aí é uma coisinha que o diabo tá falando, mas que não é realmente um propósito da alma. Agora, se for da alma, esse outro eu vai trazer as soluções, vai trazer o desenrolar natural, tá? E tudo vai se encaixando, tudo que a gente precisa vai se encaixando. Então, vamos seguindo, vamos seguindo. O Márcio, oi Márcio, tudo bom? Tá lá falando, Márcio Antônio. Perdemos muitas oportunidades pelo medo, exatamente.
Aí o pessoal tá lá concordando e tal, a Marcela tá lá falando que reflexão maravilhosa, o Gustavo tá falando, existem várias gradações do medo. Exato, gente, um pouquinho de medo é até bom, um pouquinho, e é natural também, né? Igual eu dei o exemplo aqui de uma palestra, uma coisa assim, ter aquele estressezinho antes, um pouquinho, é bom, porque senão também eu poderia ficar muito acomodada, não ia de repente ter aquela força ali pra ficar alerta, ou pra estudar um pouco mais, né? Então é bom você ficar ali com uma certa ansiedadezinha, numa dose é positivo, porque aí te dá um gásinho ali pra ficar mais alerta, mais preparada, mais, né? E querer se preparar melhor, aliás, não ficar muito acomodada. Agora, quando paralisa, aí não dá. Te estressa demais, ou te paralisa, ou você até cancela o negócio. Esse é o problema, tá? Aí já vira um medo patológico. Ou mesmo que não chegue a virar um medo patológico, mas aí já vira, né, um medo que está te impedindo de seguir algo que é importante pra você, algo que você queira, tá? Então, ó, a Daiane tá lá falando, já desisti de oportunidade de trabalho por medo de tentar algo novo. Oi, André, falou lá, ter medo não é o problema é não superar o medo, exatamente, é o que eu sempre digo, né, aquela frase da psicologia, nós temos as emoções e não as emoções nos têm, tá? A Cris falou, pois é, ele não pode nos paralisar. Aí o pessoal tá lá falando, valeu, boa André e tal, tudo é para o bem, tem que colocar a fé em ação, isso aí, pessoal, gostando de ver vocês positivos, é isso. Tudo é pro bem, tá. Ah, o André falou, Kelly fechou o salão porque usou todos os produtos nela. E tão lá rindo. Ai. Não, gente, é uma longa história. Um dia eu conto isso aí pra vocês. Quando é da alma, a gente sente. A Débora falou, o que é nosso arranja um jeito de chegar até nós. Exatamente! Muito bem, Gustavo. Isso aí, o pessoal tá inspirado. Estão lá concordando e tal. A Cris falou, concordo, mas a gente precisa deixar o espaço para o novo entrar. E a Ana Noto, e a Ana falou, confia, para tudo, dai graças. Lindo. É exatamente isso. Aliás, foi um ótimo gancho, Ana, porque, gente, eu tenho que ir terminando, né? Fiquei aqui filosofando, trocando com vocês. Mas, assim, ele fala, né, que a gente precisa reconhecer o quanto a gente já tem tanto a agradecer, o quanto nós já podemos nos sentir gratos. De novo, confirmo que a gente já aprendeu em vários outros estudos, o poder da gratidão, né? Que não só a psicologia fala, a psicologia positiva, do quanto tem benefícios incríveis, até em termos do corpo mesmo, neurotransmissores, né? Reequilibra toda a nossa química cerebral, enfim, faz muito bem pra gente, como a física quântica, tudo que a gente viu, quanto é a primeira reação, né? Eleva o nosso estado, nos ajuda a cultivar as emoções elevadas que a gente precisa para atrairmos, para deixarmos as coisas boas chegarmos a nós, tá? Então, ele diz que ele aprendeu também com esse novo eu, com esse outro eu, depois que ele foi se tornando íntimo dele, ele aprendeu essa nova maneira de orar, que não só para ficar pedindo, mas já começar agradecendo, né? E pedindo para ser merecedor de tudo que ele já possui, tá? Ele fala, eu agora rezo não mais pelos bens e pelas grandes bênçãos desse mundo, mas para ser merecedor de tudo que eu já possuo, tá? Ele rende graças e mostra que é grato por todas as bênçãos que inclusive coroaram, né, os seus esforços e tal. E agradece por tudo que ele já possuía, né? E assim ele foi descobrindo, foi se dando conta da vasta riqueza que ele já dispunha e que ele não apreciava, que é o que ele veio falar, né? Ele veio nos lembrar o quanto a gente faz isso e que a gente vê na psicologia, né? O quanto o nosso cérebro fica focado nas coisas negativas, tá? Por conta da sobrevivência. Ele já quer prever pra gente, né, gente? Um perigo. Então, você já quer pensar nas possíveis soluções. Você já fica focado ali no negativo, no perigo, nos problemas, tá? Mas, na verdade, a gente não tende a reconhecer, a se apropriar de tudo de positivo que já faz parte da nossa vida e da nossa personalidade. A gente fica aqui focando nos erros, nas coisas negativas e não nas coisas positivas que a gente já tem, que a gente já gosta em nós mesmos, que a gente já aprecia na nossa vida, tá? Então, muito importante fazer isso, tá bom? Olha que bonitinho, né? Descobri, ele fala, né? Que tinha um corpo maravilhoso, que nunca havia sido seriamente danificado por uma doença, que eu contava com uma mente razoavelmente bem equilibrada, que eu tinha uma imaginação criativa com a qual eu poderia prestar um serviço.
muito útil para um grande número de pessoas, né? Enfim, e aí ele dá lá vários exemplos, né? E ele fala que isso começou a trazer também um desejo de ajudar os outros que não tinham essa mesma sorte. Porque quanto mais ele foi se dando conta do quanto ele já tinha coisas para agradecer, foi também vindo um desejo de ajudar as outras pessoas que tinham dificuldades básicas que ele, por exemplo, não tinha, né? Então, o quanto ele já era um agraciado e o quanto aquilo moveu a ajudar outras pessoas. De novo isso, né, gente? Porque nós somos os primeiros beneficiados. Quanto mais a gente compartilha, mais a gente recebe, né? Nós somos os primeiros beneficiados quando a gente compartilha, quando a gente ajuda, quando a gente se doa de alguma forma, não só financeiramente, não estamos falando financeiramente só, claro que às vezes o material é o que a pessoa realmente precisa, mas de todas as maneiras, todo mundo pode se doar e ajudar de alguma forma sempre o outro, né? Ao próximo que não tem um básico ali, né? E que tá em condições ali tão difíceis, né? Muitas vezes. Então, ele fala que isso lhe aproximou, né? Da inteligência infinita, né? Tanto por agradecer como por se sentir útil, tá? Então, ele fala o quanto a gente subestima todas essas coisas e o quanto ele ia vendo que mesmo ali, né, naquela época que ele estava tão difícil, e mesmo antes da crise maior ali de 1900, ele falou que, que as estações vêm e vão exatamente como faziam antes da grande crise de 1929 chegar, tá? O que, na verdade, acontece é que tudo estava funcionando normalmente, somente as mentes dos homens é que deixaram de funcionar. E isso por quê? Porque os homens preencheram suas mentes com medo. Tá? A observação dos simples fatos da vida cotidiana que continuavam ali, né, acontecendo, as estações continuavam, o verão, vinha depois o inverno, tarará, as estações vêm e vão, né? Tudo continuava normal, entre aspas, os animais continuavam ali, os pássaros recebendo as condições de alimento, tarará, enfim, que o sol continua mandando seus raios de luz e calor, né? Que as estrelas eternas brilham todas as noites nos seus devidos lugares, a mãe natureza com toda a abundância de comida e energia que provê pra gente, a água continua a correr da sua nascente na montanha. Falei aqui rapidinho que é linda essa parte, é poético, né, gente? É a gente se dar conta, né, de algo que a gente acha ali que, sabe, que é básico e não se dá conta do quanto aquilo é precioso, o quanto aquilo já é mágico, o quanto aquilo já é motivo pra gente se sentir grato, né? Que todos os dias o sol nasce pra gente, né? Que todos os dias a gente tem as estrelas, a lua, as estações, os animais, as plantas, enfim, se dar conta da maravilha que é, né? Essa criação e o fato de estarmos simplesmente vivos. Então ele fala que aqui ele foi se dando conta de que nada poderia ser abalado por uma pessoa que tem realmente fé, né? Nada poderia ser destruído se a pessoa realmente tem fé, tá? Todos aqueles que desejam suplantar o medo precisam começar pela fé. Todo mundo é capaz de desejar isso, aquilo, mas o elemento fé é a única força verdadeira pela qual um desejo pode ser transformado em uma crença e, por sua vez, a crença transmuta-se em realidade, tá? E aí ele fala, né, aquilo que a gente já falou, o poder das palavras, tenha muito cuidado com o que você deseja, de coração, o que você anda falando, porque por certo será seu. Então, a gente já sabe disso, né? E ele cita o exemplo que eu falei, né, que aliás eu estava falando e acabei não completando, do Thomas Edison, né? Que ele fala que se ele não tivesse superado as 10.000 tentativas que ele fez, aliás, eu tinha falado na outra live 2.000 tentativas, né, gente? Eu nem sabia que era tanto. 10.000 tentativas, eu tinha confundido, mas enfim, o quanto ele teve que se superar, né? Se ele não tivesse entendido que aqueles eram fracassos temporários e não tivesse persistido, a gente não teria chegado a esse grande feito, né? De ter inventado a lâmpada, tá? Então, mas ele, acreditou que conseguiria. E mais importante ainda, ele continuou tentando até que conseguiu a resposta, tá? Ele ficou,
Isso porque ele ficou íntimo do seu outro eu. E ouvi isso da boca do próprio Edson. Isso que eu queria contar pra vocês. Porque não é só ele tá supondo. Ele realmente viu que é isso, né? Além dele ter vivenciado isso, ele viu que foi isso que fez com que o próprio Edson continuasse. Porque ele ouvia essa voz, entendeu? Do seu outro eu também. Mas mesmo que não tivesse ouvido, as suas realizações por si mesmas revelaram esse segredo, né? Mesmo que ele não tivesse ouvido da boca dele, só pode ser, né? Uma pessoa fica ali tentando 10 mil vezes, meu Deus, ela tá muito certa, né? De que aquilo vai sair, tá? Então ele diz que nada dentro da razão é impossível para o homem ou a mulher que acredita e confia no seu outro eu. Tudo em que um homem ou uma mulher acreditar ser verdadeiro, a partir daquele instante, começa a se tornar verdadeiro. Lindo, né, gente? E ele diz, né, que esse outro eu, dessa maneira aí que ele tem tentado descrever, né, de como acessarmos esse outro eu, é um símbolo, né, de um novo modo de se chegar à inteligência infinita. É um modo pelo qual se pode controlar e direcionar o simples processo de combinar a fé com os pensamentos, tá? É uma outra maneira de dizer que agora ele tem muito mais fé no poder da oração. Nesse estado de espírito aí, conhecido como fé, que aparentemente abre o meio para um sexto sentido, por meio do qual pode se comunicar, né? E que vai ultrapassando os nossos 5 sentidos e que vai nos guiando, tá? Resumindo, é isso. E aí eu vou finalizar aqui com essa frase, ó. O que eu realmente sei é que existe uma força ou uma causa central primeira, ou uma inteligência que permeia cada átomo da matéria. Existe uma força que permeia, uma inteligência que permeia cada átomo da matéria e faz parte de cada unidade de energia perceptível pelo homem. E essa inteligência infinita que converte ramos em árvores, faz com que a água escorra dos montes em resposta à lei da gravidade, faz a noite após o dia, o inverno após o verão, cada um mantendo o seu próprio lugar de uma forma harmônica, e o relacionamento entre si, né? Essa inteligência ajuda a transformar desejos em formas concretas ou materiais. É essa mesma força que move tudo que existe, né? Que ajuda a transformar os nossos desejos em formas concretas, tá? Em formas materiais. Eu tenho esse conhecimento porque eu o experimentei. É isso que ele diz aqui pra gente, tá? E é assim que ele foi conseguindo ultrapassar, eliminar as suas próprias fraquezas, esses fracassos temporários e conseguir todo o progresso, tá? Que ele foi aos pouquinhos conseguindo. E é isso, pessoal. Vamos terminar por aqui, né? Inspirados para realmente mantermos essa fé, mantermos a conexão com o nosso outro eu, né? E irmos nos superando, irmos persistindo e seguindo essa guiança, tudo vai se encaixar, tudo vai vir para nós, tudo vai se resolver naturalmente, inteligentemente. A gente só precisa acalmar o nosso coraçãozinho, acalmar as ansiedades, os medos e confiar. Fé inabalável, tá? Gostei, o Gustavo terminou ali com a frase que eu vou terminar. Enter no flow inteligente da vida, tá bom? Beijo grande, pessoal. Gostaram? Então curtam aqui, deixem um comentário para ajudar a gente a divulgar essa mensagem para mais e mais pessoas. Espero vocês até domingo que vem. Beijos!